Fitness and Health, Part 1. Virem e conversem. 7 minutos. Saúde é um conceito muito amplo com diversas variáveis envolvidas. Em duplas ou trios, respondam às questões abaixo. 1. Can you think of a definition for health? 1. Você pode pensar em uma definição para saúde? Can you make a list of things that make people feel good and stay healthy? 2. Você pode fazer uma lista de coisas que fazem as pessoas se sentirem bem e se manterem saudáveis? Tentem juntos chegar a uma definição do que é saúde e façam uma lista de coisas que deixam as pessoas bem e saudáveis. Foco no conteúdo. Identificar o significado de palavras desconhecidas pelo contexto é praticamente impossível que você conheça todas as palavras ao ler um texto em inglês, e às vezes, até mesmo em português. Os vestibulares entendem isso e nem esperam que você saiba tudo o que está ali. Mas tem um porém. Eles esperam que você, sendo um bom leitor, seja capaz de fazer uso do contexto e das palavras próximas para decifrar o significado de uma palavra desconhecida. Por exemplo, se um texto faz vários elogios a alguém e irá nome meio deles, há um adjetivo que você nunca viu, provavelmente esse adjetivo também seja algo positivo. Não faria sentido ter uma palavra negativa no meio de tantos elogios, concorda? Vamos ver isso na prática? Destaque. Você precisa traçar hipóteses para te auxiliar na compreensão de um texto. De acordo com a técnica que acabamos de ver, é correto afirmar que é necessário traduzir todas as palavras de um texto para compreendê-lo. É impossível compreender o significado de uma palavra pelo contexto em que é usada. Podemos inferir o sentido de uma palavra de acordo com o contexto em que é usada. Um texto sempre tem palavras que não são importantes e que podemos ignorar. Correção. Podemos inferir o sentido de uma palavra de acordo com o contexto em que é usada. Na prática, em 6 minutos, em duplas, tentem decifrar o significado das palavras em destaque no texto. Vocês não precisam indicar o significado exato. Já vale se vocês chegarem perto ou acertarem, por exemplo, se a palavra tem um tom positivo ou negativo, etc. 1. Disease 2. Sick 3. Improv 4. Lungs 5. Avoid. Agora, vamos ver palavra por palavra? Antes de vermos a resposta correta, é hora de reduzir o número de possibilidades para cada palavra. Disease pode ser traduzida como A, distração B, doença C. Dificuldade. Correção. A palavra disease pode ser traduzida como letra B, doença. Pensando na frase inteira, ela nos diz que saúde física significa ter suas funções corporais funcionando bem, não apenas estar livre de
Pelo contexto, apenas doença se encaixa. Agora, vamos ver palavra por palavra? Antes de vermos a resposta correta, é hora de reduzir o número de possibilidades para cada palavra. Sick pode ser traduzida como a, procurar B, sentir que, abandonar. Correção a. Palavra sick pode ser traduzida como letra A, procurar mais. Uma vez, podemos utilizar a frase para nos guiar na hipótese de significado. Vamos colocar a sentença em português. Pessoas também. Tratamento médico quando necessário. Improve pode ser traduzida como a impedir-me, melhorar. Empreender. Correção. A palavra improve pode ser traduzida como letra B, melhorar. Mais uma vez, vamos pelo contexto. Manter-se em forma. Seu coração, lungs. Esta veremos depois. Músculos e flexibilidade. Pela lógica, manter-se em forma faz bem a tudo isso. Lungs pode ser traduzida como A. Pulmões B. Longos C. Pés. Correção. A palavra lungs pode ser traduzida como letra A, pulmões, voltando para as hipóteses pelo contexto. Manter-se em forma melhora seu coração, músculos e flexibilidade. Atividade física melhora a capacidade aeróbica, certo? Sendo assim, avoid pode ser traduzida como a consumir-be, evitar, adquirir. Correção a palavra avoid pode ser traduzida como letra B, evitar. Analisando a frase em destaque, vemos que outras formas de proteger sua saúde incluem tabaco, álcool e drogas. Sabemos que estes fazem mal à saúde e devem ser evitados. Foco no conteúdo usando técnicas para a resolução de questões agora, que já praticamos a capacidade de decifrar palavras novas pelo contexto, criando hipóteses para seu significado. Vamos aplicar tudo isso na resolução de questões em formato Enem? Mas lembre-se, há outras técnicas para tal. Você precisa usar palavras que você já conhece para te ajudar na compreensão do todo. Fazer uso das questões e das alternativas em português, como um glossário, eliminar respostas erradas antes de escolher a correta. Destaque: com técnica e bastante treino, você vai acertar cada vez mais. Na prática, vestibular, 10 minutos. De acordo com o texto, a saúde mental é essencial para uma vida plena e ativa. Quais são os fatores mencionados no texto que contribuem para a manutenção de uma boa saúde mental? A saúde mental depende apenas da ausência de doenças, como a depressão e a ansiedade. A saúde mental é garantida quando não há problemas físicos que afetem o bem-estar emocional. A capacidade de aproveitar a vida e equilibrar aspectos como família e trabalho são fundamentais para a saúde mental.
A saúde mental é apenas relacionada à estabilidade emocional, sem influências externas. Correção. Letra A. A saúde mental depende apenas da ausência de doenças, como a depressão e a ansiedade. É incorreta o trecho em destaque no texto, diz que a saúde mental depende das experiências individuais. Você nem precisa definir o que seriam tais experiências, mas já ficou claro que não se trata de ausência de doenças. E ainda temos o apenas, que deixaria a resposta muito restrita. A letra B. A saúde mental é garantida quando não há problemas físicos que afetem o bem-estar emocional. É incorreta esta alternativa, confunde bastante e parece certa, mas não está. Falar que a saúde mental é garantida é algo muito forte. O texto nos diz, nos trechos em destaque, que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. No final do texto, vemos que ambas estão conectadas e que a saúde mental pode afetar a saúde física, mas não há nada de garantia ao longo do texto. A letra D, a saúde mental é apenas relacionada à estabilidade emocional, sem influências externas. Também é incorreta. Já falamos que o apenas deve ligar um alerta. Para estar correto, deve ser o único fator. Ainda há erro quando a alternativa diz que não há influências externas. Basta ler a primeira frase. Se ela fala em bem-estar, well-being, emocional, social e psicológico, o social é um fator externo, pois depende de outras pessoas e do ambiente. Letra C. A capacidade de aproveitar a vida e equilibrar aspectos como família e trabalho são fundamentais para a saúde mental. É a alternativa correta antes de mais nada. Veja em lilás o trecho que localiza o enunciado do texto. A pergunta é sobre uma boa saúde mental. Já o trecho em verde traz exatamente o que está na alternativa C. A única ressalva está no fato de que o texto não nos diz que família e trabalho são os elementos da vida a serem equilibrados. Mas há erros claros nas outras alternativas, certo? Então, esta é a única que pode ser correta. Na aula de hoje, vimos uma nova técnica para a compreensão de novas palavras em um texto em inglês. Ponto 1. Que técnica foi esta? 2. Como ela pode ser aplicada na resolução de questões de múltipla escolha?